Bom, vamos falar um pouquinho do micronutriente particular que eu separei aqui para a gente relacionar um pouquinho, tanto com a função de tireoide quanto a função androgênica, o zinco. Além disso, ele tem um papel fundamental na função do sistema imune. Se a gente avaliar o zinco como cofator, ele participa da reação como cofator de mais de 200 enzimas no organismo, para vocês terem uma noção da importância desse micronutriente, né? Então, quando a gente fala do zinco, ele participa de processos de expressão gênica, mitose e apoptose das células linfóides, importante papel aqui na função de linfócitos. Ele participa como importante cofator da timulina, que é um peptídeo secretado pelo timo, que promove a maturação dos linfócitos T, promove citotoxicidade e produção de IL-2. E aí, para a gente ter essa atividade aqui dos linfócitos, a gente precisa do zinco para funcionamento dessa timulina. O zinco é o principal regulador aqui intracelular de apoptose dos linfócitos. Ele também é importante para desenvolver a função das células da imunidade inata, neutrófilos e linfócitos dos tipos NK. O zinco é essencial para a atividade da DNA polimerase, RNA polimerase das células linfóides. Estima-se que entre 200 e 300 metaloenzimas no organismo vão precisar de zinco para funcionar de uma forma normal, otimizada. E aí a gente ainda tem a participação do zinco, né, na síntese de proteínas, de replicação celular e de síntese do colágeno. Além de todos esses papéis aqui, a gente precisa de zinco para o funcionamento ideal da tireoide, síntese do M e também na produção dos hormônios esteroides. Então, vamos falar um pouquinho aqui da função do zinco relacionada ao aumento da síntese de testosterona e da função na espermatogênese. Quando a gente fala do zinco no sistema imunológico, existem muitos artigos relacionando zinco, a gente viu a importância dele na questão do funcionamento e ativação das células linfóides, mas foi em 2016 que eu vi esse artigo muito interessante, com a ideia, né, muito original, uma coisa simples para provar algo que já se sabia, né? Esse estudo foi bem interessante, não foi realizado com praticantes de atividade física, mas ele foi bem interessante porque ele pegou indivíduos que tinham deficiência de zinco e que foram hospitalizados e fizeram um hemograma deles e observaram baixa contagem de linfócitos. E aí, em 7 dias que eles melhoraram a quantidade de zinco, né, através de suplementação e correção desse zinco, foi encontrado um aumento significativo aqui do número de linfócitos circulantes. Então, a concentração plasmática de zinco aqui se correlacionou com o número de linfócitos circulantes. Olha que interessante. No início da nossa aula, quando a gente estava avaliando lá o hemograma, a gente viu situação lá de linfopenia, diminuição do número de linfócitos que estava relacionado com a imunossupressão e maior susceptibilidade a infecções, principalmente de origem viral. E aí, é importante, quando você encontrar um hemograma de alguém que tem baixa quantidade de linfócitos circulantes, e aí você já excluiu as causas lá virais, dá uma avaliada no zinco. Você pode fazer isso através do exame de zinco no sangue e zinco sérico, ou também existem situações que a gente consegue fazer o zinco eritrocitário, sangue total, zinco eritrocitário ou zinco plasmático. E aí, olha que interessante, algumas pessoas que têm a concentração de zinco baixa apresentam também linfopenia. Nessas pessoas, quando a gente melhora o zinco, a gente melhora o número de linfócitos e, consequentemente, a imunidade. E aí é importante a gente observar também que o zinco ele é importante para a formação do M, ele participa aqui como um cofator da ala desidrogenase. E aí a gente vai ter aqui também uma diminuição da síntese de hemoglobina e a gente vai ter anemia. E aí a gente pensa na anemia naquelas principais causas tradicionais, né? Deficiência de zinco, de ácido fólico, de B12, mas vale a pena também, quando a gente encontrar uma anemia que não está respondendo bem a esse tratamento, avaliar a quantidade de zinco na circulação. E aí, saber também que a deficiência de zinco vai prejudicar, além, né, da função de espermatogênese aqui, a função da fertilidade desses indivíduos, a função testicular, ele vai diminuir também a função cognitiva e vai diminuir a ação anabólica da testosterona por conta da participação do zinco lá como um cofator. Então, sempre que a gente estiver investigando fatores relacionados à baixa concentração de testosterona, à infertilidade, a gente deve fazer a investigação do zinco. É um exame que não é tão solicitado, ele tem algumas questões
pré-analíticas importantes, mas vale a lembrança para que ele seja incluído aí no rol desses micronutrientes que devem ser pesquisados nos indivíduos praticantes de atividade física. E lembrar que a gente não deve suplementar e administrar zinco para as pessoas que não têm a deficiência desse mineral, porque ele pode fazer uma concorrência ali de transporte e absorção com o cobre. Então, isso só deve ser utilizado quando em deficiência, porque se a gente ofertar zinco sem a deficiência, a gente vai ter sobrecarga dos transportadores lá de zinco e cobre, que são, eles competem pelo mesmo transportador, só que a preferência é do zinco, então a gente vai deixar de absorver o cobre, e aí a gente pode ter uma deficiência de cobre que prejudica a síntese do heme e também a função dos neutrófilos.